Olá, produtivos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Este canal que é de vocês, é pra vocês, é com vocês. Esse é o plano. Espero que gostem bastante do tema de hoje. Já curtam, cliquem em curtir, curtam em clicar, a coisa toda, porque a minha cabeça está a mil, porque eu amo esse assunto. Sexta-feira, lá no Instagram, é o dia da gratidão e da realização. Aline, o que é que tem a ver com produtividade? Tudo, gente, tudo tem a ver com produtividade, porque a produtividade é a forma como a gente faz as coisas, certo? Então, quando eu digo gratidão, eu estou falando de tudo. Eu posso ser grata por tudo, especialmente pela forma como eu produzo, não é? E quando eu falo de realização, aí eu tô falando da questão toda. E esse é o tema do vídeo de hoje, produtividade e realização. Por quê? Posso ser produtiva e não realizar nada? Não. Posso realizar as coisas sem ser produtiva? Vai levar mais tempo e vai ser de uma forma menos saudável. Mas pode, mas não é essa a ideia. A ideia é realizar através da produtividade. E nós nos tornamos realizadores. A primeira vez que alguém me disse que a realização era um dos meus valores mais básicos, eu não entendi muito bem o que isso queria dizer e eu achava que era relacionado ao fato de eu estar sempre fazendo algo novo. Isso sempre fez parte de mim, eu sempre gostei de estudar coisas novas, fazer coisas novas, mas aí depois que eu conheci a produtividade e entendi que era isso mesmo, o meu caminho, que era esse, eu entendi qual era o real sentido da questão da realização. Porque realizar algo é ótimo, mas a sensação de realizar algo é inacreditável. E quando a gente fala de realização, às vezes as pessoas pensam, Eline, mas como assim realizar, né? Tá falando só de realização grande, de grandes conquistas, bens materiais, enfim, coisas grandes. Não. Estou falando das realizações diárias. Sempre vou lembrar que no final do mês de março desse ano, alguém me mandou na caixinha de perguntas sobre quais foram as minhas conquistas, as minhas realizações do mês. E eu listei 10 realizações e nenhuma delas tinha a ver com dinheiro ou bens materiais ou coisas assim mais palpáveis. Todas eram relacionadas a hábitos, comportamentos e realizações, não vou dizer menores, mas mais sofisticadas, vamos dizer assim, coisas mais específicas. Por quê? Porque quando a gente começa a ser produtivo, ter a mentalidade produtiva, instaurar uma cultura produtiva ao nosso redor, a gente começa a ver as coisas sob uma outra ótica. E essa ótica é a do como. Como eu faço as coisas. E quando eu começo a ver que eu posso fazer as coisas de formas melhores, diferentes, e quando eu digo melhores por N resultados que elas surjam, que elas gerem, eu estou falando de realização. Por quê? Porque se eu sei que eu faço uma coisa de um jeito e eu posso fazer melhor, se eu conseguir, eu realizei algo. Nem tudo é sobre comprar, vender, mudar, mexer. Não! As coisas às vezes são sobre quem a gente é e sobre como a gente vive. Uma grande realização para mim foi quando eu comecei a minha rotina matinal, por exemplo. Todas as manhãs eu rezo, medito e leio. Todas as manhãs. Isso às vezes leva 15 minutos, quase que 5 para cada coisa. Que não importa o tempo. Mas eu começo o meu dia para mim. Isso é uma realização. Manter esse hábito há mais de 2 anos é muito legal. Todos os dias da minha vida. Tem um dia, que foi um domingo, que eu não tenho certeza se eu fiz. E isso ficou na minha memória, porque até hoje eu não sei se aquele dia eu fiz isso ou não. Foi uma coisa muito que passou, assim. Mas olha como isso é forte. E por mais de 2 anos eu tenho essa rotina matinal e eu consegui realizar um sonho que eu tinha de começar os meus dias para mim. Eu não precisei abrir mão da minha carreira, eu não precisei ganhar na Mega Sena, eu não precisei ter a maior rede de apoio do mundo, nada disso. E por que eu tô falando algo tão pessoal? Porque é assim que é a realização. É da gente, com a gente, pra gente, sabe? Não importa se as outras pessoas estão vendo, se as outras pessoas vão reconhecer. Tem horas que não é sobre isso. A realização é nossa. Poxa vida, tinha épocas que eu achava que eu ia morrer de vergonha de falar em público.
porque eu ficava nervosa, assim, nem tanto pela vergonha, mas ficava com medo, pensava, poxa, as pessoas vão ficar me julgando. E daí, hoje, eu não só gravo coisas pra vocês, falo com vocês ao vivo, cursos e coisas, e ainda assisto pra revisar e ver o que pode melhorar. E sempre tem algo pra melhorar. E isso é realização. Por isso que a realização, às vezes, tem um pouquinho de coragem, porque a gente tem que estar pronto pra ver as coisas que não são legais, pra gente poder mudar. Se a gente é, por exemplo, uma pessoa que não está muito aberta à autocrítica, nem vou falar da crítica de modo geral, mas a autocrítica, se a gente não está muito aberto a olhar pra gente mesmo e analisar as formas como a gente faz as coisas e modificar isso, é possível que a gente não tenha toda essa relação, não tenha todo esse vínculo, não tenha toda essa realização. Por quê? Porque a gente não vai estar disposto a olhar o que pode melhorar e melhorar isso. Então, como é que eu vou realizar algo que eu nem sei que dá pra realizar? Então, tem um pouquinho de coragem. Por outro lado, a vida fica muito mais gostosa quando a gente vê que dá pra fazer isso. Então, ela exige coragem, mas ela também dá uma oportunidade gigante, que é de ser quem a gente quer ser, que é de fazer o que a gente quer fazer, que é de ter uma vida mais feliz. E nem tudo são flores. É difícil, mas é tão legal. É difícil, mas é bom. E eu tô usando o meu exemplo porque quero que vocês saibam que pra mim também é desafiador. Mas eu dei o primeiro passo lá na segunda-feira, eu mantive a constância na terça-feira, na quarta-feira eu superei o cansaço, na quinta-feira eu fui resiliente, gerando soluções para me manter motivada, e na sexta-feira eu realizei. Essa é a vida. Não é mais uma segunda, é, cara, o que eu vou fazer hoje para realizar algo? Terça-feira, o que eu vou fazer hoje para realizar algo? Realizar, ser quem a gente é, quem a gente quer ser. Na minha carreira, qual é a carreira que eu quero ter de verdade? O que tem no topo da escada da minha carreira? Não é a ocupação principal, não é o que eu faço hoje. É o que vai ter lá em cima. E como é que eu vou estabelecer os degraus entre onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar? Onde eu quero estar em 10, 20, 30 anos? Eu estou falando de realização ou construção de sonhos. Eu nunca digo realizar sonhos, né? Eu sempre digo construir sonhos, porque é isso. Só que quando eu falo de realização, eu tô falando daquela sensação mesmo que dá de quando a gente faz algo, a sensação de meta batida, a sensação de missão cumprida. Essa coisa é muito legal. E o que eu quero dizer pra vocês é que a produtividade nos deixa tão atentos às coisas que a gente faz, que a gente acaba conseguindo realizar em lugares que a gente não esperava, porque tudo acaba sendo projeto, tudo acaba sendo algo sobre o qual se pode refletir e analisar e gerar soluções e tudo mais. Então, é sobre a forma como a gente fala, é sobre a forma como a gente escreve, é sobre como a gente vive o nosso lazer, é sobre os nossos relacionamentos, é sobre a nossa carreira, os nossos estudos, a leitura, tudo. Sobre a nossa saúde, tudo. Tudo é permeado pela produtividade, que é a forma como a gente faz as coisas, e tudo está relacionado à realização. Porque se algo já está tão bom que não pode melhorar, eu posso fazer outra coisa. E eu posso celebrar essa realização. E se algo ainda pode melhorar, eu posso realizar essa melhora e sentir essa sensação de realização. Um desafio nesse período, assim como eu disse que requer coragem e as pessoas que têm mais naturalidade têm esse desafio, também tem a questão do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo, ele às vezes, diferente da questão da autocrítica, né, que às vezes algumas pessoas são mais abertas, uma pessoa mais aberta à autocrítica vai fazer isso com mais naturalidade. A pessoa mais perfeccionista já é tão autocrítica que ela vai sempre buscar uma melhora. E aí falta, às vezes, essa sensação de realização, de, poxa, eu dei conta, hein? Olha só que legal isso aqui que eu fiz. É isso que a gente precisa, sentir a realização. Inclusive, eu falo muito sobre isso no Instagram também, em outros vídeos também, sobre a gente se premiar, a gente sentir isso e se permitir sentir isso, estufar o peito e dizer, poxa vida, eu concluí. Eu realizei. Não precisa ser coisas grandes. Às vezes a gente tem dias mais cheios. Eu me sinto muito realizada quando eu tenho dias com mais agendamentos, por exemplo, porque eu prefiro ter mais tarefas do que agendamentos. Uma questão da minha personalidade e do meu estilo de trabalho. Tem pessoas que são diferentes, mas, de novo, exemplos pessoais para vocês verem como funciona na prática. Quando eu consigo realizar um dia com muitos agendamentos, mantendo a minha saúde, mantendo a minha sanidade mental, eu me sinto muito realizada, porque eu penso, poxa,
eu consegui. A produtividade me ajudou para que eu tivesse esse dia sem enlouquecer, sem chegar a um nível muito grande de cansaço, de esgotamento, sem que eu abrisse mão das coisas que são importantes, que eu vivesse esse dia fazendo coisas importantes. E esse dia é mais cheio do que os outros, porque ele vai gerar resultados a longo prazo, porque ele vai me aproximar dos meus sonhos e assim por diante. Essa é a realização. E é por isso que na sexta-feira a gente celebra e é grato pelas nossas realizações. Eu gosto muito de sexta-feira, porque eu gosto dessa sensação. Eu gosto de sair pra jantar pra comemorar, ou pedir alguma coisa em casa, ou assistir um filme, ou sair andando na rua, que é uma coisa que eu gosto. Fazer coisas pra celebrar a realização. Celebrem a realização de vocês. Listem, sabe? Poxa, tem 4, 5 coisas na minha vida que eu gostaria de mudar. Ou no meu comportamento, na minha comunicação, nos meus hábitos, enfim, na minha rotina. Listem 4, 5 coisinhas e comecem a pensar em formas de modificar isso. Criem projetos em vocês mesmos. Os nossos projetos não precisam ser só profissionais ou acadêmicos ou financeiros. Não, a gente é o nosso projeto, nosso desenvolvimento é o nosso projeto. É tão legal olhar para trás e se sentir mais feliz hoje. A produtividade é a resposta para isso aí também. Realizem as coisas, realizem os sonhos de vocês, realizem quem vocês são, sabe? Vamos ser mais felizes, vamos ser melhores naquilo que a gente pode ser, vamos ser melhores em ser nós mesmos, talvez. Isso também tem a ver com produtividade, porque se a gente passa a vida inteira no automático, a gente não olha pra isso. Acha que não tem tempo, né? Quando na verdade tinha. A gente só usou pra outra coisa, geralmente até pra criticar os outros, né? A gente podia estar olhando pra gente mesmo. Façam isso. Comemorem, celebrem as realizações, realizem o micro, realizem o macro e sejam felizes nessa jornada. Até mais, produtivos, curtam o vídeo.